Pronto para a próxima aula? Nessa agora nós vamos falar sobre os ponteiros do mouse. Dependendo da região onde você movimenta o mouse na área do Excel, você tem formatos diferentes. Cada formato indica uma ação, tá? E te dá recursos especiais diferentes para cada local que você está trabalhando. Então bora lá para a aula. Então está aqui no Excel o teclado, o ponteiro padrão, que é essa seta branca, tá? Dependendo de onde você movimenta o mouse aqui, você vai ter formatos diferentes do seu mouse. Então vamos clicar aqui dentro. Essa seta branca é a principal, tá? É o padrão. A próxima, o editor de texto. Quando você vem, você dá 2 cliques dentro da célula, você tem a opção de editar um texto ou o Excel te pede para você digitar. Então o cursor está piscando lá dentro da célula e o seu mouse tomou esse formato com um traço vertical. Tá? Esse é o indicativo de texto, para você digitar e inserir uma informação, tanto dentro da célula quanto na barra de fórmulas. O próximo é a opção de preenchimento. Tá? Essa cruz fina, ela aparece quando você seleciona uma célula, dias da semana, vou digitar aqui primeiro sábado. Quando você leva o mouse aqui no canto inferior direito da célula, vou dar um zoom aqui. Quando você dá um zoom, quando você dá um clique no mouse no canto inferior direito da célula, você pode selecionar e arrastar. Automaticamente o Excel já faz esse preenchimento. Então ele já sabe que os dias da semana seguem esta sequência aqui. Você pode fazer também pelo alfabeto. Então eu digitei aqui a letra A e eu faço o preenchimento. Automaticamente ele sabe a sequência. Essa classificação aqui, vamos fazer aqui um nível 1, por exemplo. Se eu der um auto preenchimento, ele já segue a sequência. Tá? Vamos fazer um churrasco? Churrasco, cerveja. O que vai ter mais um churrasco? Cerveja. Arrastei aqui. Tem o que? Refrigerante, água, cachaça, picanha, asa, barriga, linguiça, coração, carvão, mais cerveja, mais refrigerante. Então essa sequência aqui ela está repetindo a partir daqui. Então essa lista aqui, o Excel entende que é uma lista de churrasco. Eu já criei, tá? Ela já está montada. E pegar um aluno, vamos ver aqui, Stephanie, uma lista de alunos que eu tenho. Tá aqui. Então, a Stephanie, o Anthony, Raquel, o Claudinei, Vanete, Fábio, Helder, Jaime, Solange, Paulo, Nicolas. Então, ele já tem uma lista definida. Esse recurso aqui você utiliza quando você tem, sempre que montar um cronograma, por exemplo, são sempre os mesmos funcionários. Para você não ter que ficar digitando nome por nome toda vez, nem ficar copiando, você pode ensinar para o Excel que quando você chama o primeiro da lista, você quer que todos eles venham na sequência. Data, mesma coisa. Vou pegar aqui a data de hoje. Inserir a data de hoje, dia 25 de novembro. E eu venho aqui no auto preenchimento e posso arrastar. Automaticamente o Excel monta para mim a sequência dos dias após este. Tá? Aqui, uma outra opção. Você digitou aqui o número 1. Se você clicar e arrastar, você indicou para ele, ele não entendeu a sequência. Tá? Então, o que você pode fazer? Pega nela, seleciona a célula, segura a tecla Ctrl e, se você observar, na cruz branca lá tem um sinalzinho de mais que apareceu em cima dele. Ele já entende que isso aqui vai ser uma sequência a partir agora do 1. Então, automaticamente ele já sabe a sequência que você vai fazer. Se você não quiser segurar a tecla Ctrl, você tem que digitar aí os 2 valores, 1, 2,
selecionar os dois, tá? Com a cruz branca aqui, e vir e arrastar em auto preenchimento, sem segurar o Ctrl, e ele já faz o seu processo. Um outro tipo de preenchimento, vamos pegar aqui 3. 1, 3, o Excel entende que eu quero só os números ímpares e ele faz o cálculo da mesma forma, tá? Um outro estilo aqui, você quer fazer o seu preenchimento com a tecla Shift, eu quero apagar essa linha. Eu seguro o Shift, venho aqui no auto preenchimento, clico seguro, agora eu pressiono o Shift e arrasto para cima. Automaticamente ele elimina aquela linha. Ah, eu quero inserir uma linha. Então eu clico seguro, seguro o Shift agora, arrasto dois alunos para cima, duas linhas para cima, né? E ele já insere uma nova linha em branco antes, tá? Ah, eu quero uma linha em branco lá em cima. Vou clicar aqui, segurar o Shift, cliquei, segurei o Shift, arrastei e automaticamente ele já inseriu a linha em branco aqui para mim. Perfeito? Vamos para a próxima. A cruz branca de seleção. Ela é a mais comum, tá? E ela sempre aparece quando você está dentro da área de células, quando você clica dentro de uma célula e arrasta, você marca todo um intervalo, ok? A cruz branca com um sinal, com um pincel do lado, ela funciona, ela indica que você pegou uma seleção e ela está como uma configuração padrão do mouse. Por exemplo, vou pegar aqui esse azul, vou lá no mouse, levar o mouse lá no pincel de formatação, vou dar um clique, note agora que a cruz branca está com um pincel do lado. Então eu vou passar na célula que eu quero pintar de azul. Pintei, acabou, note que o pincel sumiu do lado do mouse. Vou selecionar agora essa que está com a borda pontilhada. Vou lá no pincel, vou dar dois cliques. Note que novamente o pincel está do lado do mouse. Agora eu vou selecionar a célula que eu quero que fique com essa formatação. E como eu dei dois cliques, note que o pincel ainda não desapareceu, ou seja, essa formatação ainda está ativa. Onde eu clicar, essa formatação vai ser inserida, ok? Então sempre que o seu mouse estiver com esse pincel, quer dizer que tem uma formatação aplicada ao mouse. Para desabilitar, só dá ESC, cliquei fora, está aí a minha formatação azul no texto. Visualizar isso aqui de uma forma melhor, colocar o texto em branco, também centralizado, e você está com a sua tabela montada, ok? Dá continuidade, essa mãozinha no ponteiro do mouse significa que você vai acionar ou um hiperlink ou uma ação, tá, dentro do Excel. No exemplo aqui, está aqui um dos e-mails que eu utilizo. Então se eu pressionar aqui, ele já vai abrir o Outlook, já abriu na outra tela aqui para acessar o meu e-mail, tá? Aberto aqui embaixo, aberto o Outlook pedindo para fazer a conexão. Essa outra aqui em cima, acionar o Excel, cliquei, ele já está indo para o YouTube, lá no canal, no meu canal Excel em Ação 4.0, lá do YouTube. Então eu consigo minimizar aqui. Então eu consigo, sempre que o mouse estiver em formato de mão, quer dizer que você vai acionar um hiperlink, fazer uma ação, tá? No caso aqui, ó, note que esse botão próximo também está aparecendo essa mão. Ali tem uma macro, tem uma programação dentro do Excel que eu fiz para poder mudar de planilha a cada vez que eu clicar nesse botão, ok? E foi há muitos anos atrás, quando eu encontrei uma planilha onde o mouse virou uma mão, que me despertou a curiosidade dentro do Excel. Aí comecei a pesquisar como é que virava, como é que fazia isso, e fui descobrindo cada vez coisas mais interessantes dentro do Excel. Então, recapitulando,
quando o mouse se transformar numa mão, pode saber que você tem um hiperlink ou vai realizar com aquele clique uma outra ação dentro do Excel. Próxima, seleção de linha e seleção de coluna. Simplesmente, quando você leva o mouse aqui no título da coluna, o mouse se transforma em uma seta mais espessa, uma seta virada para baixo. Se você clicar, você vai selecionar toda a coluna. Se eu segurar o Shift, eu vou selecionar todo o intervalo. Se eu clicar, pressionar a tecla Ctrl, eu vou selecionar colunas intercaladas. Tá? Mesma coisa na linha. Quando eu levo o mouse aqui sobre a linha, ele marca a linha inteira, tá? Da coluna A até a coluna XFD. Da mesma forma que essa cruz branca de seleção, eu clico, seguro e arrasto. Se eu segurar a tecla Ctrl, eu seleciono células independentes, ou o que a gente chama de células não contínuas, né? Elas não estão todas no mesmo intervalo. Próxima, redimensionamento. Quando você leva o mouse entre uma coluna e outra, ou entre uma linha e outra, ele se transforma nessas setas duplas, tá? Em direções opostas, que é para você poder ajustar a largura de uma coluna ou a altura de uma linha. Igual no caso aqui, eu tenho a letra A montada aqui. Se eu vier aqui, eu posso fechar o que cabe aqui dentro. Por outro lado, o que está aqui nessa cerquilha está muito apertado, está pequeno o espaço. Então eu posso vir aqui e abrir, arrastando aqui para poder visualizar todo o conteúdo. Tá? O mais interessante aqui não seria nem clicar e arrastar. Seria você chegar nesse ponto, onde você dimensiona a largura e você dá 2 cliques. Automaticamente o Excel já ajusta a largura para você. Ok? Tanto para aumentar, quanto aqui na coluna M, ó, se eu der 2 cliques, ele já fechou a minha coluna. Ou seja, o conteúdo cabe nesse espaço aqui. Tranquilo? A próxima é redimensionamento. Vamos pegar essa figura aqui e se eu levar o mouse nas extremidades, nas quinas dessa figura, eu consigo ajustar, dimensionar ela no tamanho que eu quero. Se eu pegar aqui no meio, mesma coisa. Então o mouse virou uma seta na vertical. Se eu pegar aqui, ele vira uma seta na horizontal, então eu consigo ajustar esse formato. E por último, se eu levo o mouse sobre alguma figura que eu possa mover, ele se transforma nessa cruz, né, com seta nas 4 extremidades, onde eu consigo mover o meu conteúdo. Cuidado que isso também serve para célula, tá? Digitei aqui um valor, cliquei na célula, aí eu venho aqui, não é nem no auto-preenchimento e nem dentro da célula, é na borda. Se eu clicar na borda, eu consigo arrastar ela de posição. Então tem gente que muitas vezes na pressa de fazer um auto-preenchimento aqui, clica e arrasta e leva o valor para outra célula. Para isso, se isso acontecer, você volta o mouse lá e solta no mesmo lugar para depois fazer o preenchimento que você queira fazer na sequência. Ok? Tranquilo? Espero que tenha entendido e na próxima aula a gente começa os módulos, tá? A sequência de aulas do curso de Excel básico. Forte abraço e até a próxima aula.